Escorpião caminha pela vida envolto em mistério, força e tranquilidade. No entanto, existe uma pergunta que ninguém tem coragem de fazer. Por que a ajuda nunca chega até eles? Segundo Baba Vanga, as causas não são simples. Por trás de cada recusa, de cada espaço vazio, existe uma realidade oculta sobre o destino de Escorpião e a força que os protege. Neste vídeo, revelamos 14 fortes razões pelas quais as pessoas se afastam em vez de se aproximarem. Cada uma é mais obscura, mais profunda e mais reveladora que a anterior. Fique até o final ou você perderá a previsão que mudará tudo. Antes de começarmos, por favor, compartilhe seu signo do zodíaco e data de nascimento nos comentários. Eu gosto de lê-los. Vamos começar. Número 14. Porque eles sentem muito profundamente. Como afirma Baba Vanga, as pessoas raramente ajudam Escorpião porque eles sentem demais e essa força assusta os outros. Seus sentimentos são atraentes, absorventes, quase elétricos. Quando um escorpiano entra em uma sala, a atmosfera muda. Seu olhar revela o que os outros tentam esconder. O silêncio de Escorpião fala mais claramente do que a palavra, e sua presença deixa as pessoas inquietas porque reflete suas próprias verdades ocultas. Aqueles que estão por perto sentem essa ligação profunda demais, penetrante demais, e naturalmente recuam. Ajudar Escorpião significa estar diante do sentimento puro. E a maioria das pessoas não está preparada para esse tipo de abertura. Elas têm medo de serem observadas, compreendidas, de terem suas máscaras removidas. Baba Vanga esclareceu que essa capacidade de raio-x emocional cria espaço não por decisão, mas por frequência. Escorpião não precisa falar para mostrar o que é falso. As pessoas sentem essa verdade e isso as assusta. Elas confundem a profundidade emocional de Escorpião com ameaça, quando na verdade é poder. Então, em vez de estender a mão, elas se retraem. Sentem que ajudar Escorpião exigiria que elas também se abrissem emocionalmente, que sentissem tudo, que se importassem totalmente. E isso é algo que poucos estão dispostos a fazer. Baba Vanga disse que o coração de Escorpião é grande demais para espíritos superficiais. Aqueles que existem na superfície não conseguem encontrá-los na profundidade que precisam. Então, eles se retraem, se esquivam ou oferecem uma ajuda que parece distante e incompleta. Escorpião vê, naturalmente, mas raramente protesta. Compreende que sentir demais é tanto o seu presente quanto a sua solidão. No fim, a razão pela qual raramente recebe ajuda é clara. A maioria das pessoas não consegue lidar com o que Escorpião sente a cada instante do dia. Para alcançá-lo, é preciso mergulhar tão fundo quanto ele, e poucos se atrevem. Aliás, se você achou isso interessante, seria um pequeno, mas valioso esforço se inscrever neste canal para mais insights como este. Número 13. Porque observar antes de agir. Baba Vanga mostrou que uma das principais razões pelas quais as pessoas nunca ajudam Escorpião é porque ele nunca demonstra fragilidade abertamente. Observa, estuda e não demonstra nada até já ter compreendido tudo. Para o mundo exterior, esse silêncio parece força, inquebrável, intocável. E a maioria das pessoas não ajuda quem parece não precisar de ajuda. O olhar de Escorpião é seu escudo. Eles leem os planos antes mesmo de as palavras serem ditas, e isso assusta as pessoas. Quando os outros se sentem observados, ficam sem jeito, expostos. Em vez de se aproximarem para ajudar, se afastam, inseguros sobre o quanto Escorpião já sabe. Baba Vanga disse que a habilidade de Escorpião de enxergar através das pessoas deixa muitos inquietos, porque, no fundo, temem o julgamento, não por maldade, mas pela verdade. Aqueles que desejam ajudar hesitam, incertos se Escorpião sequer aceitaria a ajuda. Supõe que Escorpião prefira a solidão ou o comando e, por isso, se retraem. Música. Essa confusão cria uma distância silenciosa. Escorpião não pede e os outros não oferecem ajuda. Baba Vanga explicou que o caráter misterioso de Escorpião age como um espelho. As pessoas se veem refletidas, às vezes, se afastam. Não conseguem discernir se a calma de Escorpião significa paz ou perigo, confiança ou teste. Então, esperam. E nessa espera a ajuda nunca chega. Na verdade, Escorpião nem sempre recusa ajuda. Simplesmente espera para ver se é genuína. Valoriza o propósito acima do movimento, a verdade acima da ostentação.
Mas poucos têm a paciência ou a coragem de encarar sua profundidade por tempo suficiente para conquistar essa confiança. É por isso que a ajuda raramente chega até eles. Seu silêncio vigilante é confundido com distância, sua força com orgulho. No entanto, sob essa calma, eles estão simplesmente esperando por alguém que haja com um propósito real. E Baba Vanga alertou: somente aqueles que agem com a verdade podem realmente alcançar a alma de um escorpiano. Número 12. Porque eles não confiam facilmente. Baba Vanga disse certa vez que Escorpião é o protetor dos segredos e é exatamente por isso que as pessoas hesitam em ajudá-los. Sua aura pede respeito, mas também cuidado. Outros sentem que os escorpianos guardam níveis de mistério que não podem ser facilmente alcançados. Aproximar-se deles é como pisar em solo sagrado, onde uma palavra errada pode fechar a porta para sempre. As pessoas temem interpretá-los mal. Temem oferecer ajuda que será recusada ou, pior, julgada. Baba Vanga explicou que a energia de Escorpião testa os outros sem dizer uma palavra. Seus olhos verificam a honestidade. Seu silêncio pesa a intenção. Muitos falham nesses testes invisíveis antes mesmo de falar. Como o Escorpião raramente demonstra fraqueza, os outros presumem que eles não querem ajuda. Eles parecem autossuficientes, poderosos e calmos. A maioria das pessoas prefere ajudar aqueles que parecem frágeis, não aqueles que aparentam poder destruir a dor com o olhar. Assim, retém o que Escorpião nunca pediu. E o ciclo continua. Baba Vanga descreveu a energia de Escorpião como atraente e protetora. Ela desperta interesse, mas exige sinceridade. E sinceridade é rara. É por isso que a ajuda raramente chega. As pessoas pressentem que, com Escorpião, a hesitação não dura. Sabem que, uma vez dentro de seu espaço emocional, todas as suas intenções serão reveladas. O desafio de Escorpião, disse Baba Vanga, é que sua força esconde sua necessidade. Eles são lutadores por natureza. E lutadores raramente recebem ajuda, não porque os outros não se importem, mas porque parecem invencíveis. Então, as pessoas ficam observando, admirando, mas nunca estendendo a mão. Respeitam demais o mistério para tocá-lo. E essa é a ironia revelada por Baba Vanga. O signo que enxerga através de todos raramente é visto. O poder de Escorpião os protege, mas também os separa. Não pelo destino, mas pelo medo que criam sem perceber. Acha que é só isso. Você ainda não viu nem metade. Número 11. Porque aprenderam que nem todos retribuem. As pessoas raramente ajudam Escorpião porque, no fundo, sentem que Escorpião espera algo em troca, não em palavras, mas em espírito. Este signo entende o equilíbrio mais do que ninguém. Sabe que a energia precisa fluir para se manter vivo. Quedar incessantemente aqueles que nunca retribuem drena a alma de significado. E porque vivem por essa verdade, os outros se sentem silenciosamente julgados por ela. Baba Vanga disse certa vez que Escorpião carrega a antiga memória da justiça. Lembram-se de todas as vezes em que foram deixados sozinhos depois de darem tudo de si. Essa memória reside em sua energia, invisível, porém forte, e as pessoas conseguem senti-la. É o que faz os outros hesitarem. Eles sabem, talvez sem pensar, que Escorpião não se esquece de quem realmente os valoriza e de quem apenas se aproveita. Ajudar um Escorpião exige sinceridade. Eles percebem quando uma oferta é uma troca, quando a gentileza é apenas uma máscara para o interesse próprio. Sua energia detecta a falsidade imediatamente. E é por isso que as pessoas muitas vezes mantêm distância. Eles têm medo de se expor, de revelar que sua ajuda pode não vir de um lugar puro. Aproximar-se de um Escorpião exige honestidade profunda. Qualquer coisa menos que isso será silenciosamente recusada. Baba Vanga os descreveu como detentores da justiça energética. Eles dão, mas dão apenas ao que lhes parece genuíno. Os outros percebem esse padrão e se afastam, não por má vontade, mas porque temem não conseguir atendê-lo. Não é que Escorpião não mereça ajuda. É que sua energia exige verdade, e a verdade é rara. Eles vivem segundo leis invisíveis de troca que poucos conseguem compreender. Quando oferecem amor, é total. Quando oferecem lealdade, é para sempre. Mas quando os outros percebem a profundidade dessa lealdade, hesitam em retribuí-la. Assim, as pessoas permanecem na superfície, oferecendo gestos educados em vez de cuidado genuíno. Escorpião vê isso,
Sente isso e aceita silenciosamente o silêncio porque sabe que a ajuda, para ter significado, deve vir da mesma profundidade em que vive, e poucos ousam mergulhar tão fundo. Número 10. Porque protege sua energia. A energia de Escorpião é diferente de qualquer outra. Atraente, forte e exige respeito. Aqueles que os encontram podem sentir seu peso, mesmo em silêncio. Baba Vanga explicou que esse poder é a razão pela qual as pessoas raramente ajudam Escorpião. Elas pressentem que se aproximar sem um propósito puro pode ser arriscado. Sua aura é como fogo, bela, mas intocável. A maioria das pessoas prefere a segurança à força. Escorpião, no entanto, representa tanto a criação quanto a destruição. A energia deles transforma tudo o que toca. É por isso que muitos naturalmente se afastam. Temem ser transformados pela proximidade. Ajudar um escorpiano significa entrar num espaço onde a autenticidade é a única linguagem, e isso pode ser demais. Eles são seletivos com quem concentram sua atenção, e os outros sentem essa limitação como um espelho. Reflete cada motivo oculto, cada sinal de falsidade. Poucos suportam esse reflexo. Então, em vez de se arriscarem a se expor, mantém distância, optando por não oferecer ajuda que possa ser testada por uma alma tão forte. Baba Vanga chamou o Escorpião de guardião da energia sagrada. Ela disse que o silêncio deles não é frieza, mas proteção para si mesmos e para os outros. Porque seu poder amplia tudo. A bondade se torna devoção. A desonestidade se torna desordem. As pessoas que percebem essa ampliação sabem naturalmente que ajudar um escorpiano não é um ato casual. É uma promessa espiritual. Então, elas param. Admiram de longe. Sentem que a força de Escorpião não precisa ser salva e seu mistério não precisa ser perturbado. Na verdade, Escorpião muitas vezes não pede ajuda porque entende o que sua energia pede em troca: pureza, respeito e presença. Estar ao lado deles é estar na verdade. E nem todos estão preparados para isso. É por isso que, como revelou Baba Vanga, eles raramente recebem ajuda. Não porque as pessoas não se importem, mas porque a maioria não é forte o suficiente para lidar com o que realmente significa proteger a energia de um escorpião. Número 9. Porque sua ajuda nem sempre é vista. Muitos nunca ajudam um escorpião porque não conseguem ver como ele ajuda os outros. Confundem silêncio com isolamento, independência com orgulho. No entanto, a portas fechadas, Escorpião é frequentemente a força silenciosa que impede que os outros se despedacem. Sua bondade se esconde em movimentos sutis demais para serem notados. Uma palavra na hora certa, uma mensagem que parece um pressentimento, uma proteção invisível que muda o caminho de alguém. Baba Vanga disse que Escorpião é regido por fluxos invisíveis, energias que atuam além da visão humana. Eles não demonstram sua bondade. Eles a enviam. Mas, como sua forma de ajuda é invisível, as pessoas presumem que eles não precisam dela nem a oferecem. Essa confusão cria distância. Porque ajudar alguém que parece inalcançável, que nunca pede, que parece lidar com tudo sozinho. O mistério de Escorpião inspira admiração, mas também incompreensão. O silêncio deles é um espaço sagrado, não arrogância. No entanto, poucos enxergam dessa forma. A maioria deseja agradecimentos visíveis, emoções claras e gestos simples. Coisas que Escorpião não demonstra com facilidade. Então, eles se retraem, inseguros sobre como se conectar. Enquanto isso, Escorpião continua a trabalhar nas sombras. Eles guiam os outros sem reconhecimento, oferecendo cura através da energia, não da ação. Eles protegem sem serem agradecidos. Mas essa invisibilidade tem um preço. Quando chega a sua vez de precisar de apoio, ninguém percebe. Sua força esconde sua fraqueza muito bem. Baba Vanga explicou que o mundo muitas vezes não nota os curadores silenciosos. Escorpião pertence a essa linhagem. Eles dão sem alarde, amor sem ostentação e influência sem controle. Mas, como sua luz brilha de dentro, as pessoas não a percebem. É por isso que poucos se oferecem para ajudá-los. Não por crueldade, mas por cegueira. Simplesmente não notam quando Escorpião precisa de ajuda. No silêncio que habita Escorpião, a ajuda raramente chega. Mas, se chegasse, encontraria uma alma que já vem ajudando a todos silenciosamente, incessantemente, despercebida. O que vem a seguir pode surpreendê-lo. A guard.
Número 8. Porque sua compaixão é seletiva. Muitos nunca se oferecem para ajudar Escorpião porque percebem rapidamente que sua compaixão não é oferecida livremente. Baba Vanga revelou certa vez que Escorpião emite uma aura que testa as intenções dos outros. As pessoas naturalmente sentem que, se não forem sinceras, seus esforços serão silenciosamente recusados ou passarão despercebidos. A energia de Escorpião exige autenticidade, e a maioria não está preparada para atender a esse padrão. Quando alguém se aproxima de um Escorpião em busca de ajuda, não se trata apenas do que ele precisa, mas se realmente merece atenção. A presença de Escorpião examina as razões com uma precisão quase natural. Os outros percebem esse olhar atento, mesmo sem pensar, e isso pode ser assustador. Eles podem hesitar em oferecer ajuda, temendo que seja rejeitada ou mal interpretada. Escorpião não demonstra suas necessidades nem espera aprovação constante, o que adiciona outra camada de invisibilidade. Seus padrões silenciosos criam uma barreira natural. Somente aqueles dispostos a se envolver honestamente conseguirão alcançar a profundidade onde a ajuda é possível. Baba Vanga descreveu isso como o filtro invisível de Escorpião, um poder silencioso que repele a falsidade. Devido a essa seletividade, muitas pessoas recuam antes mesmo de tentar. Elas reconhecem que a generosidade de Escorpião é precisa e cuidadosa. Não é casual e elas não podem arriscar que seu esforço seja desperdiçado. Ajudar um escorpiano exige comprometimento, clareza e presença, qualidades que poucos estão dispostos a oferecer. Em essência, as pessoas frequentemente evitam oferecer apoio porque a compaixão de Escorpião é seletiva e todos sentem esse teste invisível. Elas podem se aproximar e depois parar, pressentindo que seu esforço pode não passar pelo julgamento silencioso. Baba Vanga observou que é por isso que Escorpião muitas vezes parece estar sozinho, não por escolha, mas porque o mundo raramente atende ao seu firme padrão de sinceridade. Número 7. Porque eles valorizam a mudança. A natureza de Escorpião gera mudanças profundas e as pessoas percebem que ajudá-los não é simples. Baba Vanga explicou que Escorpião só responde àqueles que demonstram potencial para crescimento e evolução. Qualquer pessoa que se aproxime com intenções superficiais ou soluções temporárias sentirá rapidamente o peso de suas esperanças não expressas. É por isso que muitos nunca chegam ao ponto de oferecer ajuda genuína. A energia de Escorpião reflete um foco na transformação e os observadores externos naturalmente entendem que sua ajuda deve contribuir para um crescimento significativo. Gestos casuais ou tentativas tímidas muitas vezes parecem inúteis em sua presença. A necessidade silenciosa do signo por propósito e evolução cria uma espécie de pressão. Uma necessidade que poucos se sentem preparados para enfrentar. Aqueles que tentam ajudar um Escorpião rapidamente percebem a profundidade de suas necessidades. Devem demonstrar comprometimento, consciência e honestidade. Qualquer coisa menos que isso é vista como superficial ou desnecessária. Baba Vanga destacou que a aura de Escorpião naturalmente desencoraja o apoio superficial e aqueles que não estão dispostos a se envolver em um nível mais profundo se afastam quase que por conta própria. Isso explica por que Escorpião raramente recebe ajuda. As pessoas entendem, consciente ou inconscientemente, que não basta estar presente. Devem acompanhar a visão mutável de Escorpião. Seu distanciamento não é falta de interesse. É o filtro que garante que apenas o envolvimento sério e genuíno chegue até eles. A vida de Escorpião acontece em ciclos de crescimento e Baba Vanga enfatizou que seu poder é fortalecido por esse filtro. Aqueles que o reconhecem frequentemente mantêm distância, percebendo que não conseguem acompanhar a força da presença mutável de Escorpião. Música número 6. Porque amam o controle. Muitos hesitam em ajudar Escorpião porque sua necessidade de controle é clara. Baba Vanga revelou que a presença de Escorpião demonstra uma autoridade silenciosa. Eles exigem atenção e respeito sem palavras. As pessoas naturalmente entendem que oferecer ajuda pode perturbar o equilíbrio que Escorpião mantém sobre sua vida e espaço, então geralmente se retraem. O controle de Escorpião é preciso. Eles lidam com as situações com foco e clareza, e os observadores externos conseguem sentir a energia necessária para acompanhar esse nível de ordem. Ajudá-los exige consciência, paciência e respeito pelos limites, qualidades que nem todos possuem. Para muitos, esse padrão invisível é assustador, e eles recuam antes mesmo de tentar ajudar.
Aqueles que tentam intervir de forma muito casual descobrem que os limites de Escorpião são firmes. Seu controle não se trata de poder, mas sim de manter o equilíbrio. Baba Vanga observou que sua energia afasta qualquer um que não consiga atravessá-la com cuidado. As pessoas percebem que oferecer ajuda pode perturbar um equilíbrio delicado e recuam, deixando Escorpião lidar com as coisas sozinho. Como resultado, Escorpião raramente recebe ajuda. O mundo vê que interagir com eles exige comprometimento, atenção plena e habilidade. Poucos estão dispostos a atender a essas demandas silenciosas. É por isso que a vida de Escorpião muitas vezes acontece sem ajuda direta, não porque ela não seja desejada, mas porque sua presença filtra qualquer pessoa despreparada para sua força. Número 5. Porque seu silêncio também é uma ajuda. Muitos evitam ajudar um escorpiano porque seu silêncio carrega uma força que poucos conseguem controlar. Baba Vanga descreveu o silêncio de Escorpião como um espelho. Ele reflete propósitos, razões e honestidade sem palavras. As pessoas naturalmente sentem que, se aproximarem de um escorpiano sem verdadeira consciência ou comprometimento, sua presença não será notada. Seu silêncio cria um limite invisível que desencoraja a ajuda superficial. Quando alguém tenta oferecer ajuda, sente imediatamente o peso dessa observação silenciosa. Escorpião não precisa de barulho, conforto ou bajulação. Eles trabalham em um espaço onde ações, propósitos e energia são medidos silenciosamente. Pessoas de fora muitas vezes recuam porque pressentem que uma ajuda superficial não será suficiente. Escorpião exige mais do que esforço. Exige sintonia com a verdade. A maneira de Escorpião criar espaço não é com frieza, mas com uma necessidade tácita de integridade. As pessoas percebem que seus movimentos serão testados, refletidos e filtrados por um campo energético preciso. Baba Vanga destacou que o silêncio de Escorpião muitas vezes assusta porque comunica mais do que qualquer palavra. Desafia aqueles que querem se aproximar a primeiro provarem que são dignos. É por isso que tão poucos tentam ajudar. Aproximar-se de um escorpião sem preparo, clareza ou respeito é inútil. Sua presença silenciosa verifica, mede, às vezes, corrige invisivelmente. Aqueles que compreendem essa energia naturalmente se afastam, sabendo que somente uma sintonia genuína permite participar de forma significativa no mundo de Escorpião. Seu silêncio é repleto de propósito, consciência e orientação invisível. Baba Vanga observou que muitos recuam antes mesmo de se aproximarem, assustados pelo padrão invisível que Escorpião estabelece. Seu silêncio é seu filtro, e isso por si só garante que apenas aqueles que atendem às suas expectativas tácitas possam se conectar de forma significativa. Você achou isso intenso? Espere até ouvir isto. Número 4. Porque eles não suportam a ingratidão. As pessoas raramente oferecem ajuda a um escorpiano porque sua reação à falta de agradecimento é imediata e clara. Baba Vanga explicou certa vez que a energia de Escorpião percebe quando seus esforços são desvalorizados. Eles se doam completamente, mas qualquer pessoa que tente ajudar precisa reconhecer o peso de sua doação. Aqueles que não demonstram respeito ou reconhecimento logo descobrem que seus esforços são desnecessários. A presença de Escorpião comunica limites sem palavras. Quando a ajuda é oferecida sem sinceridade ou agradecimento, eles se afastam silenciosamente, sinalizando que mais esforços não são bem-vindos. Observadores externos percebem essa força invisível e frequentemente recuam, entendendo que suas ações podem não apenas ser rejeitadas, mas também estar em desacordo com a energia de Escorpião. A gratidão é a chave para entrar no espaço de Escorpião. Baba Vanga revelou que aqueles que não a demonstram naturalmente se impedem de oferecer apoio. Os padrões de Escorpião são tácitos, porém profundos. Eles avaliam lealdade, integridade e atenção sem precisar dizer uma palavra. Ajudar sem essas qualidades é praticamente impossível. É por isso que Escorpião raramente recebe ajuda. As pessoas naturalmente reconhecem que ajudá-los exige mais do que apenas intenção. Requer gratidão, reciprocidade e respeito pelos limites. Qualquer tentativa que não atinja esse objetivo é silenciosamente bloqueada pela aura invisível de Escorpião, garantindo que apenas aqueles dignos possam participar de forma significativa. Número 3. Porque eles escolhem ensinar através da dor.
A presença de Escorpião transforma situações e Baba Vanga explicou que muitos evitam ajudá-los porque sua abordagem desafia os padrões usuais. Escorpião não trabalha com respostas fáceis ou soluções temporárias. Sua energia ensina lições frequentemente através da ausência ou da hesitação em intervir diretamente. Aqueles que desejam ajudar podem naturalmente sentir que sua ajuda não é necessária ou é prematura. Aproximar-se de um escorpião exige compreender o processo a longo prazo. Baba Vanga descreveu sua forma de guiar como sutil, porém profunda. Eles impulsionam os outros em direção ao crescimento, em vez de oferecer resgate imediato. Observadores externos sentem essa força e frequentemente se afastam, percebendo que apoio superficial ou apressado não entrará no foco de Escorpião. O método de Escorpião é empoderador, mas exigente. As pessoas raramente tentam se envolver porque a mudança requer paciência, consciência e respeito aos limites. Sua energia garante que apenas os comprometidos e preparados possam participar, naturalmente desencorajando ajudas casuais. É por isso que Escorpião muitas vezes permanece sozinho. Aqueles que poderiam ajudar naturalmente reconhecem que seus esforços devem ser precisos, significativos e totalmente compatíveis. Baba Vanga observou que essa barreira seletiva é o motivo pelo qual a vida de Escorpião acontece com mínima intervenção externa, não por ausência de necessidade, mas porque sua própria presença estabelece as regras de interação. Em segundo lugar, porque seu amor é um teste. Escorpião raramente recebe ajuda porque seu amor e energia funcionam como um leve teste. Baba Vanga observou que aproximar-se de um escorpião exige mais do que uma intenção. Exige paciência, sinceridade e sintonia com sua profundidade. Sua energia naturalmente avalia os outros, verificando lealdade, honestidade e prontidão. Aqueles que tentam ajudar sem atender a esses padrões invisíveis frequentemente encontram seus movimentos bloqueados ou ignorados. As interações de Escorpião são cuidadosas. Cada palavra, cada ação, cada esforço é silenciosamente observado. Observadores externos percebem essa precisão e naturalmente hesitam, compreendendo que tentativas casuais ou tímidas de ajudar serão ineficazes. Ajudar um escorpiano não se trata de dar respostas rápidas. Trata-se de demonstrar confiabilidade, autenticidade e sintonia com sua verdade. Seu amor e atenção não são dados levianamente. Baba Vanga explicou que o cuidado de Escorpião funciona como um filtro. Somente aqueles que passam por seus testes sutis e tácitos podem entrar em sua área de influência. Se os propósitos de uma pessoa não correspondem aos padrões de Escorpião, sua ajuda é retida não como punição, mas como proteção de energia e foco. Esse processo invisível desencoraja a maioria das tentativas de auxílio. As pessoas naturalmente reconhecem que seu apoio deve corresponder a expectativas tácitas ou correm o risco de serem ignoradas. Os testes de Escorpião garantem que qualquer conexão seja digna de sua profundidade, tempo e comprometimento. Quando um escorpiano finalmente se envolve, é porque o outro lado demonstrou prontidão, compatibilidade e respeito por sua energia. Baba Vanga enfatizou que essa observação cuidadosa é o motivo pelo qual tão poucos conseguem oferecer ajuda significativa a um escorpiano. Os padrões são altos, as esperanças não são expressas e a energia é plenamente consciente. Ajudar um escorpiano não é um ato casual. É uma chance de provar seu valor, de trabalhar em harmonia com sua força e de obter acesso a uma das formas mais raras de confiança. É por isso que muitos hesitam, recuam ou falham antes mesmo de tentar. A barreira é invisível, mas seu efeito é total. Em primeiro lugar, porque quando finalmente ajudam, tudo muda. Poucos tentam ajudar alguém de Escorpião, pois Baba Vanga observou que a ajuda deles é transformadora além da compreensão. Entrar em seu espaço exige sintonia, preparação e clareza. Qualquer esforço superficial é naturalmente bloqueado, pois a energia de Escorpião só se conecta com propósito, discernimento e prontidão. As pessoas naturalmente percebem que oferecer ajuda superficial será ineficaz ou mal direcionado. Então, elas recuam antes mesmo de tentar. Quando um escorpiano se envolve, sua influência é precisa e abrangente. Eles despertam potencial, revelam verdades invisíveis e iluminam caminhos antes ocultos. Baba Vanga explicou que sua intervenção não se limita a oferecer apoio. Ela redefine a realidade para a pessoa em seu caminho. Sua presença amplia o crescimento,
transforma perspectivas e desperta habilidades adormecidas. Esse poder transformador é o motivo pelo qual muitos hesitam em se aproximar. A ajuda de Escorpião não pode ser parcial ou superficial. Ela exige profundidade, sintonia e abertura à mudança. Aqueles que se aproximam sem compreender essas necessidades invisíveis têm seus esforços ignorados ou gentilmente rejeitados. Não se trata de recusa. É a maneira que Escorpião encontra de garantir que sua energia toque apenas onde haja plena sintonia. Quando finalmente intervém, o fazem com cautela e raridade. Sua orientação ou apoio tem um efeito permanente, remodelando padrões e trazendo clareza. Baba Vanga destacou que é por isso que ajudar um escorpiano é tão desafiador. A experiência transformará a vida de alguém, deixando uma marca indelével de poder, discernimento e conexão. Para se conectar de forma significativa com o escorpiano, é preciso paciência, honestidade e consciência de sua profundidade. Poucos conseguem, e é por isso que a ajuda raramente chega até eles. E quando chega, deixa uma marca eterna, uma prova da natureza sagrada e seletiva de sua energia. É a maneira que Escorpião encontra de garantir que sua energia toque apenas onde haja plena sintonia. Quando finalmente intervém, o fazem com cautela e raridade. Sua orientação ou apoio tem um efeito permanente, remodelando padrões e trazendo clareza. Baba Vanga destacou que é por isso que ajudar um escorpiano é tão desafiador. A experiência transformará a vida de alguém, deixando uma marca indelével de poder, discernimento e conexão. Para se conectar de forma significativa com o escorpiano, é preciso paciência, honestidade e consciência de sua profundidade. Poucos conseguem, e é por isso que a ajuda raramente chega até eles. E quando chega, deixa uma marca eterna, uma prova da natureza sagrada e seletiva de sua energia. É a maneira que Escorpião encontra de garantir que sua energia toque apenas onde haja plena sintonia. Quando finalmente intervém, o fazem com cautela e raridade. Sua orientação ou apoio tem um efeito permanente, remodelando padrões e trazendo clareza. Baba Vanga destacou que é por isso que ajudar um escorpiano é tão desafiador. A experiência transformará a vida de alguém, deixando uma marca indelével de poder, discernimento e conexão. Para se conectar de forma significativa com o escorpiano, é preciso paciência, honestidade e consciência de sua profundidade. Poucos conseguem, e é por isso que a ajuda raramente chega até eles. E quando chega, deixa uma marca eterna, uma prova da natureza sagrada e seletiva de sua energia.